Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas conversas aqui pelo YouTube sobre adoção, relacionamentos, filhos adotivos, pais adotivos. E hoje o nosso vídeo vai ser sobre o transtorno de ansiedade generalizado, o famoso TAG aí, que vem nos CIDs, nas receitas, nas prescrições dos médicos, e o filho adotivo. Os filhos adotivos que chegam até mim ou que os pais trazem, para eu orientá-los, devido à minha formação em educação sistêmica, em neuropsicopedagogia, normalmente chegam com essa nomenclatura aí, com esse rótulo de ansioso, de medroso, com transtorno de pânico, etc. O que eu quero falar aqui hoje para vocês é sobre a minha experiência com ansiedade. Desde pequena eu roía as unhas, eu tinha ânsia de vômito quando a minha mãe viajava. Até recentemente eu tinha essa mesma ânsia de vômito quando algo parecia fugir ao meu controle. Notem essa palavra controle, porque vai ser a sequência do nosso vídeo, quando nós formos falar da máscara, do controlador. Ela está muito relacionada a essa questão da ansiedade. E quando eu me sentia sobrecarregada, com muitas responsabilidades. Sentimentos de estar sempre no futuro, prevendo o que vai acontecer, tentando colocar as devidas consequências nas devidas situações, tipo, se eu fizer isso, isso vai acontecer, ou se acontecer isso, eu ajo daquela forma. Tudo isso é o comportamento do ansioso. E por que a gente vai tratar do filho adotivo como ansioso? Esse vídeo pode servir para qualquer pessoa. Filhos biológicos que permaneceram nas suas famílias ou não. Porque todos nós, sendo adotivos ou não, temos feridas emocionais na infância devido ao fato de que nossos pais não são perfeitos. Eles não precisam ser disfuncionais, narcisistas ou nada disso. Só pelo fato de que não são perfeitos, no sentido de que não podem corresponder a todas as expectativas infantis, e reais que a gente cria enquanto crianças, enquanto bebês, porque eles não conseguem nos suprir da forma como gostaríamos, acabamos desenvolvendo essas feridas, mas elas podem sim ganhar um novo contorno, um novo olhar à medida que fomos crescendo e mergulhando em nós mesmos. Então esse vídeo é tanto para pais adotivos quanto para filhos adotivos que querem olhar para a ansiedade ou o transtorno da ansiedade generalizada. Aqui a gente está falando de uma ansiedade patológica, Uma ansiedade que precisa de um maior cuidado, porque a gente sabe que a ansiedade ela é parte de qualquer ser humano normal, ela vai nos proteger de algumas circunstâncias, só que ficar nesse movimento ansioso é o que traz prejuízos para a nossa vida cotidiana, principalmente para as crianças que estão nos bancos das escolas. Hoje a gente tem visto muito maior número de crianças que desenvolvem transtorno de ansiedade nas escolas e isso é preciso um novo olhar, um olhar mais cauteloso para isso, para as raízes desse problema. Aqui a gente vai falar das raízes tendo base no movimento da adoção. Como eu havia dito, os meus sintomas, tais quais onicofagia, que é o ato de roer unhas compulsivamente, ou ter ânsia de vômito. E hoje eu consigo entender, olhando para a palavra ânsia, ansiar por algo, desejar algo, ou querer colocar algo para fora. A sensação de que se eu colocasse algo para fora ia me aliviar. Tem crianças com sintomas muito mais graves que esses, como tirar os próprios pelos. Tem um nome que eu esqueci, vou colocar aqui na edição para vocês, tricotilo, alguma coisa, é um nome complicado. Tem crianças que se mutilam e a partir disso elas sentem um alívio para aquela ansiedade, para aquela ânsia por algo, Eu vou colocar a ansiedade como sendo assim, a ânsia por algo. E a gente vai compreender como isso se formou lá no bebê, ainda no ventre e também na primeira infância. No meu caso, quando a minha mãe viajava, ela tinha um compromisso religioso em outra cidade. Ou até quando a minha tia me levava para passeios longe da minha mãe, essa ansiedade, essa ânsia de vômito,
esse mal-estar, essa sudorese era desencadeada. Toda vez que eu tinha que ficar na casa de um parente para que a minha mãe fizesse ali, cumprisse com as suas obrigações, essa ansiedade era desencadeada. Por quê? Porque a minha ansiedade tinha a ver com a separação, provavelmente a separação da minha mãe biológica. Então o cérebro, ele se comporta de maneira a nos proteger sempre, nunca para nos prejudicar. O córtex pré-frontal, essa região fica em estado de alerta quando o indivíduo percebe que está em perigo. E ele manda para todo o organismo essa informação que algo ruim, que algo que vai prejudicar a sobrevivência do indivíduo pode acontecer a qualquer momento. Então o indivíduo já fica nesse estado de alerta, desencadeando a reação que a gente chama de luta ou fuga. Eu falo isso na minha aula, naquela aula mais completa para os pais por adoção. Se vocês ainda não assistiram, clique no link, a gente vai deixar aqui abaixo, porque ela é muito legal, vai trazer exercícios para vocês lidarem com suas crianças. Então essa reação de luta ou fuga, no ansioso, ela fica em constante, fica atuando constantemente, trazendo, como a gente falou antes, esses prejuízos. Como o córtex pré-frontal fica nesse estado de vigília, ele não consegue formular respostas a emoções de maneira mais apropriada. Existe uma descarga de cortisol, adrenalina, noradrenalina. Tudo isso vai trazendo respostas no corpo físico: sudorese, respiração ofegante, tremedeira, sensação, palpitação, uma tremenda taquicardia. Aí o indivíduo percebe, a criança ou o adulto, percebe que está com taquicardia e se preocupa, acha que está tendo um ataque. E aí começam o medo, o pânico, vou morrer. Assim, a sensação de morte iminente, ela é real. Muitas pessoas vão para os hospitais. Mas como que isso começa de fato? Quando o bebê percebe que aquela que gerou sua vida e que gestou, né, não vai mais ficar com ele. Então ele percebe que ali a vida acabou. Se essa que me deu a vida está indo embora, não fica comigo, me rejeita, o que vai acontecer depois? Isso pode acontecer, gente, tem estudos que falam, né, da psicologia pré-natal, que até antes, durante a gestação, a gente sabe que casos de adoção acontecem, não foi porque a família biológica era perfeita do comercial de margarina, super funcional, muito pelo contrário. Muitas vezes essa mulher que engravidou não tinha uma relação com o pai da criança. Às vezes a criança foi gestada depois de um abuso. Às vezes esse cara tinha uma outra mulher. Muitas vezes ela não sabe nem quem é o pai. Enfim, tudo isso gera descargas emocionais durante a gestação da criança, descargas de cortisol na mãe e que o bebê percebe sendo gestado, esse feto já recebe isso, e que depois, quando vai haver o corte ali do vínculo abrupto, né, da adoção, esse vínculo de amor interrompido, ele só revive aquilo. Então a gente está falando de algo que aconteceu durante a gestação e que depois ele só vai reviver e vai reencenar o script durante toda a vida se a gente não parar para olhar isso, se a gente não mergulhar profundamente. Então, quando uma pessoa chega e fala, estou com transtorno de ansiedade, para além de medicamentos, né, os psicotrópicos, antidepressivos, para além da terapia convencional, cognitivo-comportamental, a gente precisa olhar para trás, né? Aquela velha história de você dar uma espiadinha no passado, olha no retrovisor para poder caminhar mais uma milha ali na frente, de uma outra forma, obviamente, de maneira mais harmônica. Eu tô falando isso de cátedra porque eu sou considerada uma pessoa ansiosa, muitas vezes tenho dificuldade de concentração, quando eu percebo que realmente tem uma carga superior a que eu posso controlar, a gente não controla nada, né? Mas eu me sinto um pouco mais fora do eixo, fora do meu centro, e a gente precisa entender como trabalhar então com as crianças, né, que estão assim, que apresentam esses sintomas,
e como adultos, quais os recursos dos quais a gente pode lançar mão para viver uma vida mais organizada, melhor. Entendendo que essas sensações vão nos acometer durante toda a nossa vida, eu lido com isso hoje. Então, se eu tiver que lançar a mão de uma terapêutica floral, acupuntura, coisas alternativas, eu vou lançar. Também, se eu tiver que lançar a mão de medicamentos que ajudam nessa química do cérebro em determinado momento, em momento pontual, eu também vou lançar ajuda profissional. Isso não é pecado, não é algo assim, é o fim do mundo. Só que a gente precisa, como eu falei ainda há pouco, organizar isso de maneira que a gente saiba que está dentro de nós, que foi um mecanismo que nós desenvolvemos para chegar até aqui. Porque o nosso cérebro inteligente nos falou, olha, você pode correr perigo a qualquer momento. Alguma coisa vai dar errado. É melhor... Lembra do filme do Divertidamente? Ela o tempo inteiro tentando controlar a Riley, eu acho... Riley, sei lá o nome da protagonista. É mais ou menos assim que funciona. Mais ou menos não, é exatamente assim que funciona o nosso cérebro, sobretudo das crianças que foram adotadas, porque elas realmente foram colocadas em perigo. Então, o que eu trago aqui de recomendação para você, pai e mãe, por adoção? Primeira coisa, que entenda que seu filho vai ter um sintoma, não necessariamente o sintoma da ansiedade, como eu trouxe aqui no meu caso, eu tinha ânsia de vômito, eu roía unhas, mas ele vai manifestar em maior ou menor grau em algum momento da sua vida essa dificuldade por conta da separação, do vínculo ali, né? Eu não sei, eu não tenho uma numeração aí exata, mas eu arrisco dizer que todos os pais que me procuraram até hoje nesse trabalho que eu venho realizando relataram que seu filho tinha uma questão com ansiedade, né? Adolescentes que vieram até mim, questões com foco, enfim, é bom a gente já ter isso como certo, porque é uma reação natural, biológica, né, do organismo se preparando para algo que pode colocá-lo em risco. E a adoção é nada mais do que isso, um risco para aquele bebê que vivenciou com a mãe e daqui a um pouco já não tem mais aquela segurança. Então, o ansioso, ele não quer segurança, ele não quer familiaridade, né? Ele não quer sentir pertencimento, previsibilidade. Aquela sensação, até falei com uma cliente esses dias, aquela sensação de quando a gente chega num hotel, quando a gente viaja, e você olha tudo ao redor, você olha pela janela e você quer saber onde colocar suas coisas, aí você fala, bom, agora sim eu posso descansar, aqui é familiar. Então o filho adotivo vai ficar buscando e ansiando por isso, né? Por esse senso de que ali tá tudo bem, ali ele pode relaxar. Então o que os pais vão ter que trabalhar nesse sentido? De que o filho possa, enfim, relaxar, não precisa mais ficar cuidando da sua sobrevivência. Por quê? O adulto que não foi treinado nesses termos, ele segue fazendo isso, esse movimento inconscientemente de olhar para a sua própria sobrevivência, aqui eu vou precisar de água, eu posso sentir sede, eu posso sentir frio, eu posso ter isso. No relacionamento, por exemplo, ele não mergulha de cabeça porque vai que acontece isso, aquilo, outro. Esses são comportamentos. Muito embora a pessoa não precise se regular roendo unha, vomitando, se mutilando, mas ela tá ali na ânsia por controlar, né, na tentativa de controle, e ela não cuida de prosperar, por exemplo, de ficar saudável, de ir para o mais, de expandir. Ela não tem condições de fazer isso, porque ela está o tempo inteiro naquela tensão. Então, o que a gente precisa compreender, os pais por adoção e os filhos? Que é preciso, sim, trabalhar nesse campo aí mental, neurológico, né? E desenvolver essas habilidades e, sobretudo, a consciência. Então, é a tomada de consciência, o autoconhecimento que vai trazer para você a sensação de que agora tá tudo bem, aqui eu posso relaxar, aqui eu posso confiar. E os pais por adoção precisam olhar para essa criança
já sabendo que esse sintoma pode aparecer. Isso daí depende muito da percepção da criança, né? Se não aparecer de um jeito, aparece de outro. Ficar atento a isso, sempre trazendo essa mensagem, né, de que tá tudo bem, aqui você pode ficar, nada vai te acontecer, né? Trazer essa mensagem em brincadeiras, em passeios, em conversas, em desenhos. No curso eu falo bastante sobre isso. Nessa aula que eu falei com vocês, tem alguns exercícios para vocês fazerem, para irem aprendendo a como lidar com a sua criança e não expectando que ela seja perfeita, que ela não tenha nada e que seu amor como pai ou mãe vai cobrir toda aquela multidão de sensações e sentimentos que ela adquiriu na adoção. Só o amor. Paulo tem essa frase, né, bíblica: o amor cobre uma multidão de pecados, mas não vai suplantar o trauma que existiu ali. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe com quem possa interessar, deixem sua pergunta, sugestões de mais vídeos. Eu estou aqui para ajudar. Fique comigo no próximo vídeo, que é a continuação desse. Nós vamos falar sobre controle. E até a próxima. Tchau, tchau!